Muito obrigada, Ramon, Bianca, é um prazer estar aqui. Então, bem-vindo a todos, a todas e a todes. E vamos falar um pouquinho de processos e mindfulness. Então, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Então, vou começar me apresentando. Eu sou cofundadora do aplicativo Momento, que é um aplicativo de meditação e atenção plena, e também do Moved by Mindfulness, que é o primeiro estúdio de meditação do Brasil, que também agora está fazendo todas as atividades online. Sou instrutora de Mindfulness formada pela University of California, a UCLA, em Los Angeles, e depois de formada me tornei professora afiliada da universidade. Então eu dou os cursos de Mindfulness deles aqui no Brasil e agora online em português. Eu tenho um certificado que é do Professional Level pelo International Mindfulness Teacher Association. É importante que a gente está falando de instrutor de Mindfulness, é uma nova carreira, né? E a gente está começando a criar as normas e associações para poder regulamentar. E também sou professora certificada do programa CCT, em inglês, que quer dizer Treinamento de Cultivo da Compaixão, um protocolo da Universidade de Stanford. Então, vamos falar um pouquinho da nossa agenda, né? A gente vou fazer uma apresentação geral, minha e também do Mindfulness. Depois eu vou falar um pouquinho de pesquisa científica, falar de processo, e depois a gente vai fazer uma meditação juntos. Eu vou guiar essa prática. Tudo bem? Muito bem. Então, antes de falar o que o Mindfulness tem a ver com o processo, eu vou falar um pouquinho de Mindfulness, só para a gente poder estar na mesma página e estar juntos. Então, estar mindful, né? A palavra mindful seria o adjetivo para mindfulness, ou atenção plena, como é traduzido no Brasil, é trazer consciência e presença para todas as atividades do dia. Então, muita gente acha que mindfulness é só uma técnica de meditação, é também, mas é muito mais do que isso. É esse estado, né, que eu posso levar para tudo que eu faço, para as 24 horas do dia. Esse estado mindful. Então, a gente percebe, né, que sem essa consciência, a gente tem um fluxo intenso de pensamentos, uma repetição de pensamentos, até mesmo uma ruminação de ideias e pensamentos, né? E o que a gente quer trazer com a atenção plena é mais presença, mais consciência e para poder fazer escolhas mais sábias, escolhas mais conscientes. Então, a meditação em mindfulness, ela é como a gente pode chamar de um treinamento da mente, né? Até agora, todo mundo sabe que ter uma alimentação saudável é importante, que fazer exercício físico é importante, mas a gente não tinha um treinamento para a mente ou um hábito de fazer uma higiene mental, né? E trazer consciência para o que acontece aqui, né? No âmbito, na esfera das atividades mentais. Então, é um treinamento da mente, de certa forma, né? Ele tem um formato laico e secular, ou seja, ele respeita todas as crenças, ele não vai trazer elementos religiosos para a gente poder ter essa abertura, essa acessibilidade. E ele pode ser feito em diferentes posturas e em diferentes práticas. As posturas mais comuns são sentado, deitado ou de pé. Hoje a gente vai fazer sentado. Sentado na cadeira que você tiver. Normal. Então, como eu falei, o mindfulness é uma atitude, né? Estar mindful, estar com atenção plena, é uma atitude ou um estado da mente que pode ser desenvolvido. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu já tenho isso em mim, né? Algumas pessoas são mais mindful, outras são menos mindful. Alguns momentos da minha vida eu posso estar mais ou menos mindful e eu posso desenvolver, né, essa habilidade, ou seja, cultivar mais. E a gente faz isso através de dois pilares, da prática da meditação e também de exercícios de atenção plena. Tá? Então, através desses dois, a gente alcança esse estado de atenção plena. Muito bem, então vamos falar um pouquinho de onde entra o processo. Eu gosto muito, eu acho que o mindfulness tem tudo a ver com o processo, porque o mindfulness, antes de tudo, é um estado de ampliar a nossa consciência, ampliar a nossa percepção das coisas, né? Tanto a percepção das coisas que acontecem dentro de mim,
quanto as que acontecem fora de mim, né? No ambiente, nas relações, relações profissionais, relações sociais, pessoais, enfim. Então, a partir dessa consciência, eu acho que o processo, né, tem a ver com consciência, a consciência tem a ver com processo. Então, para mim, o mindfulness ele é consciência, né? Ampliar essa consciência. E quando a gente começa a perceber, coloca atenção e começa a observar, a gente vê que o caminho, a jornada é muito importante, não só o resultado final. Né? E que como é que a gente começa a fazer escolhas mais conscientes através da percepção desse processo, que pode ser tanto no trabalho quanto no nosso dia a dia. Né? Então, se eu vou comprar um alimento, por exemplo, na gôndola do supermercado, eu posso simplesmente pegar e colocar no carrinho e comer depois, ou tentar me conectar qual é o processo desse alimento. O que aconteceu até ele chegar na gôndola? Eu estou de acordo com esse processo? Eu quero apoiar essa empresa porque ela tem um processo bacana? Ou o processo faz diferença no resultado final, deixa o meu alimento mais saudável ou mais industrializado, super industrializado? Então, como é que eu vou me conectando através dessa atenção plena ao processo de todas as coisas? Então, quando a gente fala de processo, a gente está falando não de um aumento de produtividade, da gente ficar cada vez mais, né, workaholic. Não é isso. A gente está falando de organização, organização da vida, organização do trabalho, e com isso a gente tem mais qualidade de vida, né? Respeitando mais o meu próprio processo, né? Respeitando mais o meu próprio ser, vamos dizer assim, e as outras pessoas. Porque quando eu faço algo que está bem pensado, consciente, organizado, eu estou querendo dizer para o outro que eu respeito ele, respeito o tempo dele, respeito a atenção que ele dá para o que eu estou enviando, ou porque eu estou pedindo para ele fazer. Né? Então, eu acho que a palavra respeito tem tudo a ver. Mas a gente precisa criar o quê? Condições necessárias para ter um bom processo. Né? Eu costumo dizer que você tem um bom processo, um processo confiável, né? Então todo mundo pode embarcar nesse processo com muita tranquilidade. Mas você só pode confiar no processo se ele funcionar, se ele for um bom processo. Então aqui a gente está falando de confiar no método, confiar na engrenagem, né, disso que está acontecendo, que geralmente envolve várias pessoas e que envolve algo que foi pensado, né, foi planejado para ser daquela forma, é a melhor forma, e aí a gente pode simplesmente confiar nisso, que esse é o melhor jeito. E, logicamente, vai mudando durante o processo, durante o percurso. Mas eu acho que essa parte de ter um bom processo e poder confiar nele, e vice-versa, é muito importante. E aí eu adaptei um exercíciozinho que a gente faz muito nos cursos de mindfulness para levar a atenção plena para o processo, para agir com mais consciência. Então, esse exercício tem uma sigla que é parar, para ajudar a gente a lembrar. O P é de parar mesmo, né? Então, pare um instante antes de fazer, antes de prosseguir, dá uma pausa, pode ser uma micropausa de milésimos de segundos. Depois você coloca atenção, ou seja, observa toda a situação com muita atenção, com muita abertura, né? Realmente se conectando com o momento presente, com o que está acontecendo na realidade. Então, a atenção é muito importante, essa qualidade de atenção, para reconhecer o cenário, então, perceber todos os fatores, ver se eu não esqueci nada, prever o que pode acontecer, né? Então, reconhecer o cenário e os fatores, para só então agir com consciência, agir com atenção plena. Então, e aí sim a gente pode, o que eu estava falando, de criar essa condição necessária para o processo acontecer e um processo com atenção plena. Lembrando que o processo com atenção plena, ele também contempla a compaixão, a autocompaixão, a empatia, a estabilidade ou centramento, né, que eu chamo de trazer essa noção, né, de perceber, mas voltar para o que minha intenção, o que eu realmente preciso, o que eu realmente quero, né? Então, essa clareza mental. Então, o processo, de certa forma, o que a gente está falando aqui com mindfulness é ter consciência do processo, né, para poder fazer escolhas mais sábias.
ou o processo, né, faz parte de origem, origem, percurso e chegada, não é só a chegada, origem, percurso e chegada, ou seja, não estamos focando apenas no resultado final. Muito bem. E aí eu queria rapidinho passar pelas pesquisas científicas do Mindfulness, né, para a gente poder entender melhor como que ele ficou tão popular no Ocidente e como é que ele tem esse embasamento nos estudos acadêmicos e como que uma coisa ajuda a outra. Então, aqui coloquei um gráfico das publicações científicas, não só as pesquisas, mas as que foram publicadas, né, em revistas científicas idôneas, e não apenas sobre meditação no geral, mas especificamente sobre mindfulness, a meditação mindfulness. Então, a gente pega desde a década de 80 até o ano passado, né, que esse gráfico sempre sai do ano anterior, e a gente vê um aumento muito grande do número de pesquisas publicadas. Então, aí a gente tem mais de 6.700 pesquisas e está crescendo a cada ano. Então, isso vai mostrando tanto o interesse pelo tema, quanto esses estudos que vão trazendo, né, mais evidências sobre os benefícios. Porque antigamente o que acontecia? Os cientistas achavam que a gente, quando chegava à idade adulta, o cérebro parava de mudar. Né? Do mesmo jeito que eu chego numa altura X, meu braço para de crescer, o cérebro também. Mas, algumas décadas atrás, a ciência percebeu que não, que o cérebro tem a habilidade de se transformar continuamente, é o que a gente chama de neuroplasticidade. Então, a nossa mente está se transformando através dos estímulos e atividades que eu dou para ela. Mas, na maioria das vezes, isso acontece sem o nosso controle. Então, ao praticar o mindfulness, né, a boa notícia é que ele veio para ajudar a moldar a nossa massa cinzenta de modo positivo, ou seja, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde mental, para a nossa vida como um todo. Então, um exemplo, né, é que a gente usa a ressonância magnética para fazer esses estudos. Então, diferente do raio-x, que seria uma foto, a ressonância é como se fosse um vídeo, né, onde a gente mostra o que está acontecendo e as atividades cerebrais. Tá? Então, aqui um exemplo rápido de uma pesquisa da Sarah Lazar, da Universidade de Harvard, onde ela notou que a pessoa que praticou, que fez o protocolo completo, que geralmente dura 8 semanas, né, do curso de Mindfulness, ela teve uma diferença no córtex pré-frontal, que é essa parte amarelinha, que aumentou de volume e atividade, e uma diminuição da amígdala, não é a amígdala da garganta, e sim do cérebro, uma diminuição de atividade e volume da amígdala. Mas, Moira, né, o que quer dizer isso? Então, a amígdala é responsável por aquela atitude mais impulsiva, né, por uma atitude que vem com respostas muito pautadas pelo emocional, pela emoção quente, né, que geralmente eu posso me arrepender de ter feito. Então, ela vai diminuir de atividade e de volume. Já o córtex pré-frontal, ao contrário, é responsável por tomadas de decisão, né? Aquela resposta que eu dou pensada, alinhada com o que realmente eu quero, com os meus valores. Então, é um espaço aí muito responsável por escolhas mais conscientes, tomada de decisão e uma clareza mental para poder agir. Teve um aumento de atividade e de volume, como eu falei. Então, só para dar um exemplo, tá bom? E aí eu listei alguns benefícios, tem muito mais, né? Dependendo da pesquisa, ela é mais específica para um ou outro público, mas aqui eu coloquei alguns só para a gente ter, né, mais gerais, que é com a prática do mindfulness, né? E lembrando que as pesquisas são sempre em cima dos protocolos, né? Ou seja, desse curso de 8 semanas ou similares, né? No meu caso, eu dou o da UCLA, que é um curso de 6 semanas, chamado MAPS. Então, os benefícios são redução da ansiedade, redução do estresse, melhora do sistema imunológico como um todo, maior clareza mental, melhor equilíbrio emocional, aumento da criatividade, mais foco e concentração, escolhas mais conscientes. Então, quando você medita, a sua mente se aquieta e você passa a enxergar muito mais do que enxergava antes. Mas é uma disciplina, você tem que praticar. Então, coloquei uma frase do Steve Jobs para inspirar a gente para ir para a última parte, que é uma prática guiada, uma meditação que eu vou dando as instruções e a gente vai fazer juntos, ok?
Muito bem, antes da gente fazer, a gente vai fazer na cadeira, onde você estiver, tá? Eu vou explicar rapidamente o que eu vou falando durante, né? O que a gente vai fazer durante, é muito simples, se ninguém nunca meditou, bem-vindos, é muito fácil acompanhar. E se você já medita, acompanha a gente, vamos fazer juntos, ok? Então, essa prática, a gente basicamente são esses 4 passos. Na verdade, são 3 e o último é continuar, né? Primeiro passo é a gente observar um alvo escolhido, um objeto escolhido, que no caso eu vou fazer com a respiração. Então, observar o ar entrando e saindo, observar esse objeto que eu escolhi. Só que daí, o número 2 vou perceber que a minha mente vagou, ou seja, vai vir um pensamento, uma distração, uma ideia, o que eu vou fazer no almoço? Percebe. E 3, traz de volta a atenção para a respiração. Observa a respiração, vem o pensamento, trago de volta. E o 4, tentar manter o maior tempo possível no foco escolhido, que é a respiração. É normal que venham os pensamentos, a gente não vai parar de pensar, a gente vai perceber e gentilmente voltar para a respiração. Topam? A gente vai respirar normalmente, não precisa mudar a forma de respirar. Vai sentar normalmente na cadeira, no banco onde você estiver, tá? Agora, eu gosto de pedir para fazer um leve ajuste, né? Tentar deixar as costas retas. No meu caso, que eu estou sentada numa cadeira de escritório, eu vou pôr os 2 pés no chão, vou descruzar as pernas, descruzar os braços, mas isso tudo é uma sugestão. Tudo aqui é um convite. Veja o que funciona melhor para você. E eu gosto também de usar um sino, que vai fazer um barulhinho no início e depois no final da nossa prática. Uma prática de mais ou menos 5 minutos. Tudo bem? Então, convido a todos a observar a postura, onde você estiver. Fechar os olhos. Se isso for cômodo, você também pode fazer de olhos abertos, se preferir. Respirar fundo 2 ou 3 vezes. Soltando bastante ar. Inspirando. Soltando e soltando também um pouco os ombros, pescoço. Eu vou tocar o sino, dando início a essa prática. E agora que a gente começou, a gente respira normalmente, naturalmente, do seu jeito. No meu caso, eu inspiro e expiro pelo nariz, suavemente. É o meu jeito normal. E a gente pode iniciar trazendo um pouquinho de consciência para como é que eu estou me sentindo nesse momento. Como é que está o meu corpo no geral? Como é que está minha mente, meu fluxo de pensamentos, se for possível notar. E se quiser, observe também se há alguma emoção, mesmo que suave. Apenas observe. Vamos notar também a sensação da respiração no corpo. Ou seja, notar a sensação do ar entrando, passando pelas narinas, garganta, enchendo o pulmão, expandindo suavemente o abdômen, o tórax, e saindo pelo mesmo percurso. Notando todos os detalhes, características da sua respiração natural. Quanto mais sensações e detalhes, mais fácil vai ser apoiar a sua atenção na respiração.
Algumas pessoas notam um leve movimento ao respirar, outras notam um som natural. Veja o que você consegue perceber hoje. Se quiser, tente observar com toda a sua atenção 3 ciclos da sua respiração, focando totalmente nisso. Inspirando e expirando 3 vezes com atenção. E agora, simplesmente continue observando do mesmo jeito que fez com esses 3 ciclos, colocando atenção na respiração. Vamos fazer isso por alguns instantes em silêncio. Ao notar os pensamentos, gentilmente volte para a respiração. Notando as sensações no seu corpo. Percebendo o ar entrando e saindo. É normal que venham os pensamentos. Deixe eles passarem. Volte a atenção para a respiração. E se por algum motivo hoje estiver muito difícil observar a respiração, você pode focar a atenção em uma parte do corpo, como a sensação da mão ou do pé. O importante é ter um objeto para voltar, para focar. Muito bem. Nós vamos nos encaminhando para o final da prática. Observe como você está, como você se sente agora. Note como está o seu corpo, como está a sua mente e como estão as suas emoções nesse momento. Nós vamos finalizar a prática, lembrando que você pode tentar manter esse estado de foco e presença para as próximas atividades, para as próximas palestras de hoje, percebendo a distração e trazendo a atenção de volta, com gentileza, com amorosidade. Não é necessário brigar com a sua mente, apenas trazer esse ensinamento com muito afeto e compaixão. Finalizo dedicando essa prática que a gente possa cada vez mais se cuidar, cuidar da nossa saúde mental, para que a gente possa cuidar melhor dos outros e que mais e mais pessoas possam se beneficiar da prática da meditação. Devagar, vá abrindo os olhos, respirando fundo. Se quiser mexer um pouco o corpo. Espero que tenha sido tudo bem.
fizemos uma prática de uns 5 a 6 minutos, focado na respiração, lembrando que você sempre pode focar em outro objeto de sua escolha, né? Veja o que funciona melhor para você. E aqui eu vou deixar umas dicas para o dia a dia, né? Quem puder, quem tiver vontade, tentar incluir a meditação, né? Meditar diariamente. E também meditar antes de tomadas de decisão, de uma reunião importante, de algo que você precisa definir, que está difícil, né? Eu acho que a meditação ela sempre ajuda nessa clareza. Depois eu também coloquei como dica respirar um minutinho, pode ser alguns segundos, antes de ações importantes, como uma mudança de atividade, então cheguei num lugar, né? Acabei de fazer algo, estou começando outra coisa, então dá essa micropausa, essa respiração. Cultivar a atenção plena também, enquanto eu estou andando, comendo, fazendo pausa, tomando uma água, então cultivar essa presença no dia a dia. Lembrando, né, que mindfulness não é só atenção, é uma qualidade específica da atenção, é trazer essa consciência, esse discernimento, né, para a gente poder fazer escolhas melhores. Então, cultivar também a compaixão e a empatia para ter essa atenção com discernimento. E para finalizar, um convite para todos, né, baixarem o nosso aplicativo Momento, né, na busca do celular é mais fácil colocar Momento Mindful, mas o nome dele é Momento. Lá tem várias práticas, tanto para ambiente de trabalho, para melhorar o sono, para alimentação, práticas de respiração, de corpo, e vocês têm um mês grátis, então aproveitem, usem, abusem, curtam muito, tem meditação de 5 minutos, de 10 minutos, então tem para todos os gostos, né? Quando vocês baixarem vai aparecer esse logo com esse olhinho verde. Aqui eu coloquei rapidamente os programas, né, que a gente dá, não só o aplicativo, mas a gente tem sessões presenciais e online, em empresas, em grupos de pessoa física, palestras, cursos e eventos. E lá dentro do app, né, vocês vão ver que tem essas, a gente chama de ilhas de conhecimento, né, que tem vários temas, como inteligência emocional, respiração, faça uma coisa de cada vez, que seria a nossa ilha para melhorar a ansiedade, etc. E aí é muito fácil, né, para você usar esse mês gratuito, mas você também pode indicar para os amigos que forem usar só, tem uma parte dele que é gratuito, e depois as compras dentro do app, mas no seu caso vai estar tudo aberto, tudo para você poder usar à vontade. A gente pede para você se cadastrar no formulário que o SDGP desenvolveu, e aí depois vocês vão receber um e-mail dando uma confirmação, mas geralmente isso acontece em 24 horas, e aí é só baixar no celular, usar o mesmo e-mail que você cadastrou, vai receber uma confirmação de um código de segurança e usar normalmente. Muito obrigada. Nossa missão é ser um movimento que começa em cada pessoa e se expande, na prática diária de cada um e na construção compartilhada de um sistema mais aberto, empático, consciente e gentil, ajudando a transformar o mundo pessoa a pessoa, momento a momento. Gente, gratidão, espero que vocês tenham gostado, estou à disposição, nos sigam nas redes sociais, Instagram, Facebook, site, é um prazer compartilhar esses conhecimentos com vocês. Muito obrigada, Ramon, e um ótimo evento para vocês.